Amados ouvintes, que alegria poder falar com vocês mais uma vez. Chegamos ao 13º tema da nossa série de estudos. Antes de abrirmos a Bíblia, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Pedimos agora que o teu Santo Espírito nos guie, nos direcione ao estudarmos as Sagradas Escrituras. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é o cristão e o mundo. Será que aqueles que professam a fé em Cristo, aqueles que se chamam cristãos, devem viver de forma diferente que as demais pessoas deste mundo? Como o cristão deve se portar diante do mundo? Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e o versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ali, a palavra do Senhor nos diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste texto sagrado, nós encontramos Deus fazendo um clamor a cada um de nós de não nos conformarmos com este mundo, com as obras deste mundo, mas sermos a cada dia transformados, seguindo a vontade de Deus. O que deve guiar a nossa vida não são as tradições, os costumes, não são as modas deste mundo, mas deve ser a agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, os nossos padrões não são deste mundo, mas são de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 16 e 17, nos traz mais uma informação importante. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Observem que nesse texto, a Bíblia apresenta que todos esses desejos carnais, essas coisas que o mundo incentiva, que o mundo propaga, essas festas mundanas, tudo aquilo que está relacionado à concupiscência da carne, dos olhos, à soberba da vida, tudo isso não vem de Deus, mas do mundo. E o texto nos faz um convite, que aquele que segue a vontade de Deus, ele permanece. Aquele que aceita o sacrifício de Cristo e coloca a sua vida à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus, a Bíblia nos mostra que ele permanecerá para sempre. As obras deste mundo, os prazeres deste mundo passam, mas a palavra de Deus, a bênção para aquele que entrega a vida a Jesus, ela será eterna. Portanto, vale a pena abrir mão das diversões mundanas, dos prazeres mundanos, para seguir a vontade de Deus. E no que diz respeito às vestimentas, como nós nos vestimos, será que isso influencia na nossa vida espiritual? Sabe, ali em Apocalipse capítulo 17, versículo do 1 ao 3, traz o traje indecoroso que se exibe a mulher simbólica do Apocalipse, que representa a igreja caída. Ali, os trajes de uma prostituta. Apocalipse 17, versículo do 1 ao 3 é dito: E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Observem que ao descrever a prostituta ali de capítulo 17 de Apocalipse, a igreja caída, é mencionado os atrativos de sua vestimenta, vestida de púrpura, escarlate, adornada de ouro, ou seja, chamando a atenção para aquilo que ela vestia. E olha o que a Bíblia nos diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 a 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou ouro,
ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. O apelo de Deus aqui, não apenas para as mulheres, mas também para todos, é que chamemos atenção não por aquilo que nós estamos vestindo, mas por aquilo que fazemos, por seguir a vontade de Deus. A Bíblia é enfática em mostrar que nós não devemos chamar a atenção para nós, e por isso nos alerta quanto a evitar o uso de trajes que chamem a atenção. Aqui nós vemos um texto do apóstolo Paulo. E o apóstolo Pedro, o que ele enfatiza a respeito da aparência pessoal, do uso de joias, vestidos de última moda, enfeites dos cabelos e pinturas? Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 3 a 4, é dito: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Amados ouvintes, a palavra de Deus aqui mais uma vez enfatizando a importância de nos portarmos de maneira decente, de maneira a não chamarmos atenção para aquilo que vestimos, mas para aquilo que somos. O nosso caráter deve ser o maior ornamento da nossa vida. E o nosso caráter, ele só é moldado pela graça e o poder de Deus. A Bíblia nos mostra lá em Efésios capítulo 5, versículos 3 a 5, quais são os pecados que seriam característicos dos últimos dias, que não devem ter lugar entre o povo de Deus. Efésios 5, versículos 3 a 5, é dito: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Porque bem sabeis disto, que nenhum fornicário ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Quanto mais se aproximam os últimos dias, mais os homens seriam amantes dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A imoralidade, a prostituição, a avareza, a ganância, a idolatria, o orgulho estaria presente mais ainda no coração humano, mas não deve estar presente no coração, na vida daquele que de fato teme a Deus. Eu e você, queridos, somos chamados a sermos diferentes do mundo, amarmos a Deus acima de todas as coisas e buscarmos apresentar Cristo através da nossa vida. E em Salmos 1, versículo do 1 ao 2, nos traz um conselho, um princípio muito importante para a nossa vida. Salmos 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amados ouvintes, nós somos convidados a vivermos uma vida digna, uma vida que se assemelhe à vida que Cristo viveu. Cristo é o nosso grande exemplo, e a Bíblia nos apela a não andarmos nas rodas dos escarnecedores, não darmos ouvidos para conversas que profanam o nome de Deus, que falam de coisas que Deus não se agrada. Deus nos convida a nos vestirmos de forma decente. Deus nos convida a evitarmos aquilo que profana o nome de Deus, festas mundanas. Deus nos convida a nos consagrarmos inteiramente a Ele. Deus convida você hoje a tomar a decisão de se entregar nas mãos dEle e fazer a vontade dEle. Creia que o cristão deve viver acima do padrão do mundo em sua aparência, palavras e atitudes. Decida comportar-se como Cristo revela em sua palavra. É esse seu desejo? Ore comigo agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos traz princípios claros em tua palavra de como devemos viver aqui neste mundo. Nos ajude a vivermos de acordo com a tua vontade. Abençoe cada ouvinte. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações.